Ok, começamos aí mais uma gravação de uma aula síncrona. Hoje aí é a aula sobre o roteiro 5. Eu acho que a gente começa com regra da cadeia, são técnicas de derivação. Então bora lá para a vinheta e para a aula. É isso, estamos na aula aqui. Estamos na aula, vamos começar já. J-I-A, já. Já. Ok, roteiro de estudo 5, derivadas, ainda de derivadas, né? A gente viu um pouco de derivada na aula passada e agora, deixa eu diminuir um pouquinho, e agora a gente vai estudar a famosa regra da cadeia, derivada da função composta, regra da cadeia, né? Então, quando a gente tem uma função composta com a outra, né? Aqui é a famosa f bola g, né? Que é aquela situação, né, que eu tenho um conjunto, de um conjunto A até um conjunto B, eu tenho uma F, e do B para um C eu tenho uma G. Então isso me permite criar uma função de A em C, conhecida como F bola G, perdão, está errado, é G bola F, está errado, é G bola F, G bola F, então troca aqui, está errado, F bola G é G primeiro e depois a F. Então vamos consertar aqui, ó. G bola F. Ah, tá, é que aqui tá F bola G, né? Então vamos fazer a troca direito, né? A troca certa é aqui, ó. Vai ficar igual aqui para não dar problema psicológico. Então primeiro vai pela G e depois pela F. E aí você tem então aqui a F bola G. Primeiro G, depois F. Então se tem dado uma função de A em B e uma de B em C, a gente pode formar uma terceira função que é fazer um processo seguido do outro, né? O processo G, a transformação G, seguido da transformação F. Então você fica com F bola G. Bom, aí surge a pergunta: se essas duas funções são diferenciáveis, né? Se elas possuem derivadas, né? Como é que fica a composta? Será que a composta tem derivada? Então a resposta é sim. E como que faz isso é a regra da cadeia que manda. Então, você vai ter a derivada da composta, né, a derivada de uma função aplicada na outra, vai ser a derivada da função que está por fora, a derivada f', calculada em g de x, tá? Vezes a derivada da função que está por dentro. Está aqui, ó, f bola g de x' é f' de g de x vezes g' de x, onde o linha é a derivada, né? Linha está denotando a derivada, tá? Então tem uma frase, né? Deriva-se a função de fora, calculando-a na função de dentro, e depois multiplica-se pela derivada da função de dentro, g'. Então aqui o que acontece? Veja bem, se você entender a composição como se fosse uma multiplicação, aqui sim a derivada da, entre aspas, composição, que seria uma multiplicação, é a derivada de um vezes o outro, né? Só que esse 1 tem que ser calculado em g de x, tá? Não dá para calcular não dá para fazer f' de x, porque o x está em A e a f só faz sentido em B, tá? Ok, vamos ver exemplos disso, né? Eu tenho o exemplo 3 do Stewart da página 182. Então vamos lá pegar o exemplo 3 do Stewart, página 182. Espera aí que eu tenho que cancelar aqui e abrir um recente aqui. Cadê o Stewart? Aqui. Exemplo 3, página 182. Ah, e você abriu aqui no começo? Não tem problema não. Aqui tem 184. Eu vou achar 182 rapidinho. Aqui é... então, se eu quero 182, tem que voltar duas. 155? Fala sério, é 182 que eu quero. Tá de brincation with me? Aqui, 182, exemplo 3. Cheguei aqui. Esse exemplo aqui. Derive y igual a x ao cubo menos 1 elevado a 100. Olha esse aqui, ó. Então, como é que eu vou enxergar isso aqui? Eu vou enxergar isso aqui como sendo um y
que é uma f composta com uma g. Então, quem que vai ser a g, né? Ó, a g de x, eu vou fazer que ela é x ao cubo menos 1. E a f de x vai ser x elevado a 100. Então, se eu fizer a composta, né? Se eu fizer f de g de x, eu vou pegar a g de x e vou levar a 100. Tá? Olha aqui. Vou fazer aqui no cantinho. Então, você tem o quê? F de g de x, o que é? É a mesma coisa que f, né? O que a g de x faz? Pega o x e leva x ao cubo menos 1. X ao cubo menos 1. E f de x ao cubo menos 1, o que é? O que a f faz? Ela pega um x, um elemento qualquer, e eleva ele a 100, a centésima potência. Então, a f aplicada em g é x ao cubo menos 1 elevado a 100, que é o que eu quero derivar. Então, eu vou usar a regra da cadeia aqui. Então, y', né, vai ser o quê? Vai ser a derivada da função que está por fora, a derivada da f, calculada na g, tá, vezes a derivada da g. É isso que a regra da cadeia diz para a gente. Quem que é a derivada da f? F de x é x elevado a 100. Então, a derivada de x elevado a 100, f' de x, é 100 x elevado a 99. Né? Cai o expoente e subtrai 1. A derivada da g de x, vai ser o quê? Ó? É x ao cubo menos 1. Então, vai ser 3x quadrado, e a derivada da constante é 0, menos 0. Então, como é que fica essa derivada aqui? Ó? Essa derivada fica assim. Ó. Essa derivada fica f', né, calculada na g, que é x ao cubo menos 1, vezes g' de x. G' de x é 3x quadrado. Então, fica como? F' o que é? É 100 vezes o argumento aqui é x, mas no caso aqui é x ao cubo menos 1, então x ao cubo menos 1 elevado a 99 vezes 3x quadrado. Então a resposta é essa. Se eu quiser fazer um pouquinho mais de conta, para dar uma simplificada aí nas coisas, eu vou ficar com 300, que multiplica x ao cubo menos 1 elevado a 99 vezes x quadrado. Vamos ver a solução do nosso amigo James Stewart. Como é que ele fez? Ele chamou o u de g de x, né, de x ao cubo menos 1, fez igual eu fiz, né, chamou a mesma g, ele aplicou. Aí ele derivou a g, está aqui, derivou a g, e aí ficou com 100, x ao cubo menos 1 elevado a 99, vezes a derivada da função que está por dentro. Né? Então, a função que está por dentro ficou 3x ao quadrado menos 0. Ele não fez em dois passos, né? Ele fez num passo só. Né? Ele fez num passo só. Né? E aí eu senti falta de mais uma função aqui para deixar clara a composição, mas ele só separou a g, né? E aqui ele fez assim, eu vou derivar g elevado a 100. Né? Aqui, por exemplo, ele podia trocar por g, eu vou derivar g elevado a 100. Então, como é que fica? Fica 100 g de x 99, né? 100 g de x 99, vezes a derivada do que está aqui dentro, né? Vezes x ao cubo menos 1. Tá? Agora, vamos ver qual é o outro exemplo que ele está pedindo ali no roteiro. Deixa eu abrir o roteiro aqui e ver que o primeiro exemplo já foi. Esse exemplo 1 aqui, ok. Exemplo, página 180, exemplo 1. Vamos voltar lá então. Página 180, exemplo 1. Abriu aqui na 182, vamos voltar duas. 180, exemplo 1. Cadê o exemplo 1? Aqui, exemplo 1. Está na virada de página. Encontre f' de x se o f' de x é raiz de x² mais 1. Né? Então eu tenho que ver isso aqui como uma composta.
Então, a função a f de x aqui, a função que está por fora, é uma raiz, né? Vai ser a raiz de x ou, né, x elevado a meio, que é a mesma coisa. E o que está por dentro, a gzinha, g de x vai ser x ao quadrado mais 1. Esse processo de g e x é mais para o começo, porque quando você ganha prática, você sai derivando já sabendo desse processo, né? Bom, aí a gente sabe então que o fão, né, ele vai ser o f' composto com g, né, de forma então que o f'ão' de x vai ser o f' calculado em g de x vezes o g' de x conforme a regra da cadeia, né? E aí fica como então? Derivada de x elevado a meio, o meio cai, né? E o que está lá dentro fica elevado a menos meio, né? Porque vai subtrair 1. Né? Mas o que está lá dentro é o g de x. E quem que é o g de x? X quadrado mais 1. X quadrado mais 1. Vezes, então, g' de x. G' de x é a derivada desse troço aqui, ó, que é 2x mais 0. 2x mais 0. De formas que, então, a derivada fica... Esse menos meio vai para baixo, então fica 1 sobre 2 raiz de x quadrado mais 1, essa parte aqui, ó, e vezes 2x, vezes 2x. Esse 2 vai cortar com esse 2, então a derivada é x sobre raiz de x quadrado mais 1. Tá? Vamos acompanhar o que o Stewart fez, né? Fez a coisa parecida comigo, né? Chamou o f de raiz, né? F de u é raiz de u, ele troca os argumentos das funções para a gente não fazer confusão, né? E eu já nem troco, já uso a mesma letra por argumento, tá? Então f de x é raiz de x, então f de g de x é raiz de g de x, tá? F de x ficou raiz de x, igual eu fiz, e foi g de x é x quadrado mais 1. E aí ele faz as contas aqui, ó. F' de u é isso aqui, é 1 sobre 2 raiz de u. Já botou a raiz para baixo, e g' de x é 2x. Aí fez igualzinho eu fiz, fez as continhas, chegou no x sobre raiz de x quadrado mais 1. Bateu, eu não errei esse exemplo aqui, ó, x sobre raiz de x quadrado mais 1. Bora voltar lá para a aula. Tem mais um exemplo que está feito aqui na nota de aula. Deixa eu só dar um pulo no chat, rapidinho, ver se tem alguém chorando aí, reclamando, falando, ninguém está reclamando nem chorando. Show! Bora lá então. Voltamos à tarefa. Exemplo 3. Olha uma derivada massa aqui, ó. D de dx de cosseno de 2x ao cubo à quarta. E agora? Olha aqui que coisa doida. Tem uma composta dentro de uma composta dentro de uma composta. Então vamos fazer um negócio aqui para eu explicar o procedimento. Digamos que eu tenha f, né, de g de h de x. Eu vou fazer só com 3. Como que seria a derivada? Eita, professor, que doido, e agora só sei fazer de 2. Então faz de 2. Vai ser f' no que está aqui dentro, que é g de h de x. Esse aqui abriu, fechou. Vezes g' de h de x, né? E eu acho que saiu da gravação essa parte. Saiu. Peraí, eu vou trazer ele mais para... fazer ele mais aqui no cantinho. Então eu vou repetir aqui embaixo rapidinho. Aqui, ó. F de g de h de x, composta de 3 funções. Linha. Então ficou f' de g de h de x vezes g' de h de x. Então é a mesma coisa que estava ali em cima, só que mais comprimidozinho. Mas e agora, professor? Porque agora, tá, até aí acho que entendi, usou a regra da cadeia para f e para g. E por que não usou no h? Não, agora eu vou usar no h. Porque g' de h de x aqui também é uma composição, né? G' de h de x é
g' de h de x, né? G' de h, né? G de h de x é g' de h de x vezes h' de x. Né? Isso aqui, eu acho que eu tinha que botar o... Aqui não ficou bom. Isso aqui não ficou bom, peraí. Isso aqui tá... Professor, Oi, pode falar. Isso aqui acho que é G... o senhor poderia repetir essa parte? Eu não consegui entender muito bem. Não, posso. Vou fazer direito. Desculpa, eu fiz meio confuso mesmo. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos considerar três funções, então, de igual eu estou fazendo agora. F de G de um H de X. Para facilitar o entendimento, vamos fazer H de X igual a um Y. Tá? Então, como é que fica essa função? Fica F de G de Y. Tá bom? E como é que é a derivada dela? A derivada dela é a derivada desse bichão aqui, que é a regra da cadeia. Qual que é a regra da cadeia? É f' de g de y vezes g' de y. Agora, né, o g' de y, o que é o g' de y? O g' de y é o g de h de x linha. Qual que é a derivada desse negócio aqui? Né? A derivada ainda é uma composta. G de y ainda é uma composta. Tá? Então, o g' de y é uma composta, porque esse y é um h de x. Né? Então, a derivada da composta é a derivada da que está por fora, g' aplicada no h, g' de h de x, vezes h' de x. Aí, essa parte aqui, eu troco no g' de y. E aí, o final dessa história, o que é o final dessa história? F de g de h de x' vai ser f' aplicado no g de y, mas o y é h de x, no g do h de x, aqui, vezes g' aplicado no h de x, aqui, ó, vezes h' de x. Então, eu vou multiplicando, eu vou entrando, né, nas composições e multiplicando. Esse que é o processo. Eu estabeleci o processo para duas, mas esse processo vale para 4, 5, 6, quantas composições forem valendo. Eu vou entrando, né, eu derivo a que está por fora e entro. Derivo a que está por fora e entro. Vou entrando e derivando, entrando e derivando. Olha o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho um cosseno de 2x ao cubo a quarta. Então, o que está por fora é 1 a quarta. Então, cai o 4, subtrai 1 e eu repito o que está lá dentro. Subtrai 1, que é o 3. Ficou 3. Agora, o que tem aqui dentro? Tem um cosseno de 2x ao cubo. Então, o que está por fora é o cosseno. Então, eu vou derivar o cosseno, tá, de 2x ao cubo. Como é que é a derivada do cosseno de 2x ao cubo? A derivada de cosseno é menos seno. Então, é menos seno do que está lá dentro, é 2x ao cubo, vezes, então, a derivada do que está dentro do seno. Né? A derivada de 2x ao cubo, vezes a derivada de 2x ao cubo, que então começa a repetir tudo. 4, né? Aqui, vezes 2 vezes 3, 6, subtrai 1, aqui faltou um quadrado. Fica, aqui tem um quadrado. Tá? Aqui tem um erro aqui, ó. Porque na hora que eu derivo, cai o 3, tá vendo? Ó? Cai o 3, fica 2 vezes 3, 6, x, 3 a menos 1. 3 menos 1 é 2, então deixa eu botar um quadrado aqui, ó. Então aqui tem uma coisa para consertar. E aí agora eu faço essa conta aqui, acabou, não tem mais o que eu entrar para dentro. Aqui dentro dessa função aqui é só um x, e a derivada de x é 1, então acabou. Né? Aqui acabou. E aí, vamos lá, ficou 4 vezes 6, menos 24, que tem esse menos aqui, ó, 4 vezes menos 1 vezes 6, fica menos 24, x quadrado, cosseno ao cubo de 2x ao cubo, que esse cosseno está ao cubo, vezes o seno de 2x ao cubo. Aí acabou, essa é a derivada.
Então eu vou entrando e vou derivando. Esse exemplo já ilustra esse fato, né? Ó, repara, eu quero derivar isso aqui. Então ficou 4, o que está aqui dentro elevado ao cubo, vezes a derivada do que está lá dentro. Está aqui. Aí eu continuo, vou repetir essa parte que já foi feita, e aí eu vou derivar esse troço aqui, ó. A derivada de cosseno é menos seno do que está aqui dentro. E aí eu vou derivar o que está aqui dentro. Né? Derivada vezes a derivada desse negócio que é o dentro do seno. Né? E aí fica como? E aí a derivada disso é a última parte. Né? Repete e deriva aqui nessa parte. Fica 6x². Tá bom? Deixa eu dar um pulo no chat lá, ver se tem alguém... Ah, tem alguém aqui que eu deixei de fora. Não, ninguém... Espero que agora tenha ficado claro, que eu fiz uma confusão no começo, mas depois eu me acertei aqui. Temos mais exemplos para fazer. Esse aqui já foi. 7 dá 183. Então, bora lá na 7 dá 183. Stewart. 183. 181. Vamos para exemplo 7 dá 183. Está aqui, ó. A função é y e elevado a seno de x. Então é uma exponencial composta com um seno, né? Vou fazer direto já, tá? Vou fazer direto. A derivada disso aqui vai ser a derivada, que é a exponencial aplicada no seno. Então quem está por fora é exponencial. A derivada disso é a derivada da exponencial. A derivada da exponencial é ela própria aplicada na função de dentro, que é a função seno. Vezes agora a derivada da função que está dentro, que é seno. Derivada de seno é cosseno. Acabou. Tá? Vamos ver como que o Stewart faz. Tá? O Stewart fala aqui, a função de dentro é seno e a função de fora é exponencial. Então, pela regra da cadeia, d de dx é d dx de e elevado a seno de x. A derivada da exponencial é ela própria, calculada na função de dentro, que é seno, vezes d dx de seno. Né? D dx de seno é cosseno, então a solução é essa. E elevado a x cosseno de x. Tá? Vamos ver lá qual é o próximo exemplo. Documentos recentes, roteiro, desce, exemplo 4 já foi. Agora o exemplo 2 dá 181. Salva, abre, exemplo 2, 181. 183, volta 2. 181, exemplo 2. Aqui, ó. Derive seno de x² e seno ao quadrado de x. Tá? Vamos lá então. Ó. Muita atenção nessa hora. Y', que é seno de x², então a função que está por fora é o seno e que está por dentro é o quadrado. Então fica como? A função que está por fora é o seno, derivada de seno é cosseno, mantém o que está aqui dentro. Vezes a derivada do que está dentro, que é x². A derivada do x² é 2x. De forma que a derivada da função a, do item a, é aqui 2x cosseno de x². Então vamos ver a outra derivada. Vou fazer aqui embaixo, aqui, ó. Vamos fazer do b. By igual a seno ao quadrado de x. Agora a função que está por dentro é o seno. Isso aqui é a mesma coisa que seno de x ao quadrado. Tá? De forma então que y' vai ser a função que está por fora, que é o quadrado, então fica 2 seno de x, 2 menos 1 é 1, vezes a derivada da função que está por dentro. A função que está por dentro é cosseno. Tá? Perdão, vezes a derivada da função que está por dentro. A função que está por dentro é seno e a derivada de seno é cosseno. Tá? Esse aqui que é o seno' de x. Professor, eu não entendi o primeiro exemplo, a letra Y, a letra A, quero dizer. A letra A, então, ó, eu estou com seno aplicado em x², tá vendo? É seno de x².
Então, a função que está por fora é o seno. Eu estou aplicando o seno dentro de um quadrado. Então, quando eu derivo pela regra da cadeia, eu vou derivar primeiro o seno e manter o que está dentro do argumento dele. Então, derivei o seno da cosseno. O que estava dentro do seno, x², eu mantenho o x² aqui. Vezes a derivada da função que está por dentro. A função que está por dentro é x². A derivada de x² é 2x. Então ficou cosseno x² vezes 2x. E aí eu fiz a conta, botei o 2 para frente e o x também. Então a derivada fica 2x cosseno de x². Aí eu vou para o item B. O item B trocou de posição. Tá? Agora quem está por dentro é o seno e quem está por fora é o quadrado. Parece que são iguais, mas não são iguais, são diferentes. Né? Eu estou pegando o seno e fazendo o quadrado dele. Então, como é que fica a derivada disso? A derivada disso fica a derivada de y' é essa derivada aqui, de seno ao quadrado. Então, o que está por fora é o quadrado. Né? Sendo assim, o 2 cai. Deixa eu fazer direito aqui que eu fiz um salseiro. A de baixo agora. Né? A função é essa aqui, ó, é y igual a seno ao quadrado de x. Né? Então, y' é isso'. Então, a derivada do quadrado é 2 vezes o que você está elevando ao quadrado, 2 menos 1, porque o 2 cai e subtrai 1. Mas o que eu estou elevando ao quadrado? O seno. Tá? Mas pela regra da cadeia, isso aqui tem que ser multiplicado pela derivada do seno. A derivada do seno é o cosseno. Então, a tua resposta para o item B é 2 vezes o seno de x vezes o cosseno. Então, ó, repara que é diferente. A primeira é 2x cosseno de x², a segunda é 2 vezes seno de x cosseno x. Tá? Então, veja bem, ó, vamos acompanhar o Stewart agora. Né? O Stewart faz pedacinho por pedacinho. Né? Vou pegar aqui e botar o laranja aqui. Olha o Stewart aqui. Ó. No item A, item A é y igual ao seno do x². Eu faço o quadrado e depois o seno. Então, quem está por fora é o seno. Então, fica d dx do seno, função de fora, e função de dentro. Então, fica a derivada da função de fora aplicada na função de dentro. A derivada da função de fora é cosseno. A função de dentro é x². Agora, pela regra da cadeia, eu tenho que multiplicar pela derivada da função de dentro. A derivada de x² é 2x. Então, a solução vai ser aqui essa multiplicação. Então, fica 2x cosseno x. Isso para o item A. Vamos para o item B agora. Né? Seno ao quadrado de x é seno de x tudo ao quadrado. Né? Então, a função de fora agora é a quadrática. A composta está invertida. A função de fora é a quadrática e a função de dentro é o seno. Então, dy dx fica d dx de seno de x tudo ao quadrado. Então, a função de dentro é o seno de x e a função de fora é a quadrática. Então, o 2 cai, né? Aqui em cima ficaria o 2 menos 1, que é o próprio 1, então não tem expoente. Então, aqui é a função que está por dentro, né? Função de fora avaliada na função que está por dentro, vezes a derivada da função que está por dentro. Derivada da função seno é cosseno. Juntando tudo, né, a gente tem aí o 2 vezes seno x cosseno x. Tá? 2 vezes seno x cosseno x. Ok. Salva, vamos voltar lá para o roteiro. Documentos recentes, aqui. Estamos de volta. Já fizemos esse exemplo aqui, 5. Tá? Vou voltar para minha tinta azul aqui. E aí, com isso, com essa regra da cadeia, a gente vai fazer uma aplicação bem legal, que é relacionar a derivada da função inversa. Né? Porque o que você tem? Né? Quando você tem uma função a, né, e ela é do tipo bijetora, você tem uma função f(a)-1, né, lá de introdução à álgebra, f(a)-1, funções inversas. Né? E qual é a propriedade dessas funções inversas? Né? A composição
f aplicado em f a menos 1 de x é o próprio x, né? O que uma faz, a outra desfaz. E a f a menos 1 do f de x é o próprio x também. Então, o que uma faz, a outra desfaz. Então, a gente vai usar essa propriedade, né, para tentar encontrar a derivada da função inversa, uma vez conhecida a derivada da própria função. Tá? Então, tá lá, ó, derivada da função inversa. A derivada da inversa é a inversa da derivada. Né? Em outras palavras, se f é uma função objetora e y igual a f de x, então a inversa, a derivada da inversa calculada em y é 1 sobre f' de x. Tá? Como que a gente chega nisso? Né? Vou fazer aqui, entre aspas, demonstração. Então aqui ó, o y é f de x, né? O y é f de x. Tá? Então o que você tem? O y é igual a f de x. Né? E aí você tem isso aqui também, ó, por causa da inversa. Então vou derivar isso aqui dos dois lados. Então você vai ficar com f a menos 1 aplicado em f de x, né? Tem que ser isso aqui linha, tem que ser igual isso aqui linha. Então você tem f a menos 1 linha aplicado em f de x, que é a regra da cadeia, vezes f' de x. Isso aqui tem que ser igual a derivada de x. A derivada de x é 1. E aí, se esse produto é 1, é porque nenhum dos fatores é zero. Se nenhum dos fatores é zero, eu posso pegar e passar esse fator dividindo. Então, f a menos 1 linha de f de x, que eu vou chamar de y, está aqui, ó, é igual a 1 sobre f' de x. Ok? Então, essa é a regra da função inversa. Né? A derivada da função inversa é a inversa multiplicativa mesmo da derivada da função original. Vamos aplicar isso para achar a derivada da função logarítmica. A função logarítmica ela é a inversa da exponencial. Né? Logaritmo de y é igual a x, e somente c elevado a x igual a y. Né? Então, a derivada, né? Então aqui, ó, eu vou fazer junto aqui, ó, junto com o texto. Então, a derivada da exponencial é 1 sobre a derivada do logaritmo é 1 sobre a derivada da função exponencial. Mas a derivada da função exponencial é ela própria. Né? E como você tem y igual a elevado a x, ficou 1 sobre y. Está aqui, ó. A derivada do logaritmo é 1 sobre. Está aqui a regra. Aqui, ó. Derivada do logaritmo é 1 sobre. Isso pela regra da cadeia. Vamos ver um exemplo aqui. Ó. Exemplo, vamos derivar x vezes o logaritmo de x. Então, isso aqui é um produto. Ok? Então, é derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro derivada do segundo. Agora, eu vou trocar essas coisas aqui. Derivada de x é 1. Aqui. O logaritmo fica quieto. Derivada de x fica quieto, x. E derivada de logaritmo de x é 1 sobre x. Aí, esse aqui vai cortar com esse, vai ficar 1. Né? Então, ficou o logaritmo de x mais 1. Esse é o exemplo 6. Exemplo 7. Logaritmo de x ao cubo mais 1. Isso aqui é uma composição. Então, é a derivada do que está por fora. Perdão. Então, isso, derivada do que está por fora. A derivada que está por fora é o logaritmo. E a derivada do logaritmo é 1 sobre o que está lá dentro. Então, fica 1 sobre x ao cubo mais 1, né, vezes a derivada do que está lá dentro, derivada de x ao cubo mais 1, que está aqui. Aí acabou. Então, ficou 1 sobre x ao cubo mais 1 vezes a derivada desse aqui. Derivada desse camarada aqui, ó, é 3x2 mais 0. Então, ficou 1 sobre x ao cubo mais 1, 3x2. Então, 3x2 em cima, x ao cubo mais 1 embaixo. Acabou. Deixa eu salvar também aqui para não perder. Agora, vamos ver essa composição aqui, ó, logaritmo do cosseno. Qual é que é a derivada disso? Bom, a função que está por fora é o logaritmo. Então, a derivada é 1 sobre o que está lá dentro. O que está lá dentro é o cosseno. Então, é 1 sobre cosseno de x, vezes a derivada do que está lá dentro. Cosseno de x linha. Né? Mas a derivada de cosseno é menos seno. Né? Então, ficou aqui 1 sobre cosseno de x vezes menos seno. Então,
Então ficou menos seno sobre cosseno. Mas seno sobre cosseno é tangente, então fica menos tangente. Ok? Mais um exemplo aqui. Logaritmo de menos 3x à sexta, né? Logaritmo de menos 3x assim. Então, uma composta de três coisas, né? Eu tenho eu tenho uma potência sexta, né, no logaritmo, e o logaritmo aplicado em menos 3x. E aí a gente vai entrando e derivando, né? Então eu vou entrar dentro da potência. Então fica 6, tudo que está lá dentro elevado a 5, tudo que está lá dentro é logaritmo de menos 3x, vezes agora o quê? A derivada do logaritmo de menos 3x. A derivada do logaritmo é 1 sobre. Então 1 sobre menos 3x vezes a derivada do que está dentro do logaritmo, que é menos 3x. A derivada de menos 3x é só o menos 3. Tá? Então fica o quê? Né? Recuperando isso aqui, ó, vai ficar 6 logaritmo de menos 3x à quinta vezes 1 sobre 3x vezes menos 3. Né? Aí ficou como? Esse 3 aqui vai cortar com esse. Esse menos 3 vai cortar com esse menos 3. Aqui tem um x embaixo. E não tem mais o que fazer. Então ficou 6, tá? Logaritmo de menos 3x à quinta sobre x. Ok. Mais um exemplo se foi. E agora a gente vai se dedicar aqui às trigonométricas inversas. Né? Aqui tem um detalhe, né, que a gente até viu, eu lembro, dessa aula de introdução à álgebra. O lance é o seguinte, usualmente, tá, as trigonométricas não têm inversas, porque elas não são objetoras. O que você faz é restringir o domínio. Né? Então aqui, ó, a função seno, quando eu restringo o domínio de menos π sobre 2 até π sobre 2, ela é uma bijeção desse intervalo nesse aqui. E aí eu tenho definido uma função inversa. Tá? Isso é só um instantinho. Eu vou dar um pause vou fechar a câmera. Vou dar um pause e fechar a câmera rapidinho e já volto. Pause. Opa, estamos de volta. Vamos lá. Então, estava falando que a função seno de menos π sobre 2 até π sobre 2, ela é bijetora no intervalo fechado menos 1. Então eu tenho como definir uma inversa nesse intervalo, que é o seguinte. Arcosseno de y é igual a x, C somente C, seno de x é igual a y. Quer dizer, o que é o arcosseno de y? Né? É o seno de x. Perdão, é o arcosseno de y, né? É o x de forma que o seno de x é y. Então eu estou desfazendo. Né? O arcosseno de y é x, né? e esse x é aquele cujo seno dá y. Então eu estou desfazendo. Né? Como cada elemento desse intervalo é elevado num único elemento desse, né? Eu sei que esse cara aqui, esse camarada aqui, vem de um único elemento. Então, como é que é a função arcosseno? A arcosseno vai levar esse y aqui nesse x. De que forma? Quem é esse y? Esse y é aquele... Perdão, quem é esse x? Esse x é aquele que o seno de x dá y. Né? Então, o que o seno faz, o arcosseno desfaz. Né? Então, o seno leva o x no y, pelo seno, o arcosseno faz a volta. Né? Então, vamos achar essas derivadas? Então, vamos derivar o arcosseno de y. A derivada do arcosseno de y, pela regra da derivada da função inversa, é 1 sobre a derivada do seno. Né? Derivada do seno é cosseno, então fica 1 sobre cosseno de x. Mas aqui tem um inconveniente. O argumento da minha função arcosseno é y, e eu estou expressando ela em termos de x. Como que eu faço para devolver para y aqui? Para devolver para a variável y, a gente vai usar a identidade trigonométrica. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é 1. Né? Quem que é o seno? É o y. Então, y ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então, o cosseno ao quadrado de x é 1 menos y ao quadrado. Né? De forma que, se eu extrair a raiz dos dois lados, eu fico que o cosseno é mais ou menos
a raiz de 1 menos y². Só que a gente vai ver que não pode ser menos, porque quando o x está entre menos π/2 e π/2, o cosseno é sempre positivo, então esse menos está fora. Logo, o cosseno é unicamente determinado por essa expressão. E então, a gente tem que a derivada do arcosseno é 1 sobre a raiz de 1 menos y². Arcosseno de y é 1 sobre raiz de 1 menos y². Ok? Então, vamos achar a derivada do arco-cosseno. Tá? Então, de forma semelhante ao seno, eu tenho que restringir o domínio do cosseno para ele ficar bijetor. Então, a primeira restrição, a restrição do seno, a gente restringiu de menos π/2 a π/2. Tá? Para o cosseno, nós vamos restringir de 0 a π. Fica mais conveniente. Tá? De 0 a π, né? Como é que vai ficar? De 0 a π vai de menos 1 até 1 também, né? E aí a gente define a inversa como aquela que desfaz o que a outra faz, do mesmo jeito que fez com o seno. Então vamos derivar o arco-cosseno. Derivada do arco-cosseno de y é 1 sobre cosseno de x pela regra da função inversa, né? E a derivada do cosseno é menos seno, então fica 1 sobre menos seno de x. E agora a gente vai tentar recuperar a variável y, né, para poder ficar com uma derivada melhorzinha. Então, vamos voltar para a variável y. Então, de novo, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é 1. Mas o cosseno ao quadrado de x é y. Então, seno ao quadrado de x mais y ao quadrado é igual a 1. Então, fica seno ao quadrado é 1 menos y ao quadrado. Então, o seno é mais ou menos a raiz de 1 menos y². Só que nesse intervalo de 0 a π, o seno é todo positivo. Então, isso não vai acontecer, essa parte ser menos, né? Então, deixa eu só voltar aqui rapidinho. Aqui. Então, a gente vai ter que o seno de x é raiz de 1 menos y². E aí a gente volta lá e fica com menos 1 sobre raiz de, menos 1 sobre raiz de 1 menos y². Aqui está a derivada do arco-cosseno. Tá? E agora a derivada do arco tangente de x. Tá? Agora é o seguinte, a gente vai ter que restringir o domínio da função tangente no intervalo aberto, que não dá para calcular em menos π/2 e π/2. Tá? Se você restringir o domínio da função tangente de x entre menos π/2 e π/2, você vai ter uma função que sai de menos π/2 em R. Tá? Então é uma bijeção dos reais no intervalo menos π/2, π/2. Tá? E o arco tangente, então, ele é definido como aquele que desfaz o que a tangente faz, né? Se a tangente leva o x no y, o arco tangente leva o y no x, está aqui. E bora lá fazer, então, a derivada. Então, arco tangente linha vai ser 1 sobre tangente linha, né? Tangente linha é secante ao quadrado, então ficou 1 sobre secante ao quadrado de x. De novo, eu tenho que devolver o y aqui, né? Então, a gente tem uma outra... Oi, pois não? Perdão. Meu microfone está... Tudo bem. Então, eu vou usar uma identidade trigonométrica para secante e para tangente. Tá? Essa identidade trigonométrica ela vem daquela original, né? Você tem que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, você sabe que isso aqui é 1. Né? Se eu dividir tudo por cosseno, como é que fica? Tudo por cosseno ao quadrado de x, cosseno ao quadrado de x, cosseno ao quadrado de x. Essa identidade dá origem a essa aqui. Seno sobre cosseno é tangente, então fica tangente ao quadrado de x. Aqui é 1, mais 1, igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de x é secante ao quadrado de x. Então, e aí, se eu passo a tangente para lá, né, eu chego aqui. Ó. Então, secante ao quadrado de x menos tangente ao quadrado de x é 1. Agora, tangente ao quadrado, né, é y ao quadrado. Então, fica secante ao quadrado de x menos y ao quadrado é 1. Então, secante ao quadrado fica 1 mais y ao quadrado. Então, a secante de x é mais ou menos raiz de 1 mais y ao quadrado.
Mas como o x está nesse intervalo aqui, né, nesse intervalo o cosseno é positivo. Né? De menos π sobre 2 a π sobre 2, o cosseno é positivo. Se o cosseno é positivo, o inverso dele também, que é a secante. Então, sendo a secante positiva, a gente corta esse menos aqui. Então, a secante de x é somente raiz de 1 mais y². Tá? E aí a gente tem a derivada do arco tangente, que é 1 sobre raiz de 1 mais y². Então, a gente arrumou 3 derivadas para as funções trigonométricas inversas. Né? A gente arrumou para o arco tangente, arrumou aqui para o arco cosseno, que é menos 1 sobre raiz de 1 menos y², e para o arco seno, que é 1 sobre raiz de 1 menos y². Repara que eles são bem parecidos, né? É um sinal que muda só. Tá? Ó, é um sinal que muda. E para tangente, né, é a mesma coisa, só que esse menos vira mais. Quer ver? Cadê a tangente aqui? Ó? Tá? Beleza, exemplo 10. Exemplo 10, derivada do arco tangente de 2x ao cubo. Então, ó, o arco tangente está por fora, 2x ao cubo está por dentro. Então, vai ficar a derivada do arco tangente aplicado aqui. Tá? Derivada do arco tangente é 1 sobre raiz de 1 mais o que está lá dentro ao quadrado, ó, 2x ao cubo ao quadrado, vezes a derivada do que está lá dentro, que é 2x ao cubo. Derivada de 2x ao cubo. A gente faz a conta aqui, 1 sobre raiz de 1 mais 4x à sexta, vezes a derivada desse bicho, que é 3x quadrado. 3x quadrado. Perdão. 3 que multiplica 2, que é 6x ao quadrado. Aqui, ó, 6x quadrado. Aí é só passar esse cara para cima, acabou. 6x quadrado, raiz de 1 mais 4, 6x à sexta. 4x à sexta. 4x à sexta. Não é 6x. 4x à sexta. Acabou. Aqui, ó, exemplo 11. Arcosseno do cosseno. Isso, o arcosseno do cosseno. Se fosse arcosseno do seno, estava fácil, mas é arcosseno do cosseno. Então, quem está por fora é arcosseno. Derivada do arcosseno é menos, né? Não, arcosseno é mais. Então, é 1 sobre raiz de 1 menos o que está lá dentro ao quadrado. Então, fica 1 sobre raiz de 1 menos o cosseno ao quadrado, vezes a derivada do que está lá dentro, que é a derivada do cosseno. Aí, repete, né? Na verdade, eu fiz a conta. Né? 1 menos cosseno ao quadrado é seno ao quadrado de x. Tá? Então, ficou 1 sobre raiz de seno ao quadrado de x, vezes a derivada do cosseno. A derivada do cosseno é menos seno. Então, ficou o menos seno aqui e o raiz de seno ao quadrado aqui. Então, eu fiquei com seno de x em cima, né? E o módulo do seno de x embaixo. Né? Porque quando eu faço seno, né? Quando eu faço um número ao quadrado e extraio a raiz, é a mesma coisa que fazer um módulo. Aí, esse quadrado conserta o sinal, se ele for negativo, né? Ele fica positivo, e aí quando eu extraio a raiz é sempre um número real positivo. E aí fica desse jeito aqui. Tá? Então fica módulo. Professor, Oi, pode falar. duas dúvidas. Esse 1 menos seno ao quadrado não vai afetar nada, não? Esse 1 que tá subtraindo seno ao quadrado? Esse 1 menos... Esse cara aqui? Sim. Não, porque ó, a tua identidade é essa. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, isso aqui é 1. Então, se eu passar esse cosseno subtraindo, fica com seno ao quadrado de x, ó, que foi o que eu coloquei aqui. Né? E aqui, o que você tem? Qual é a derivada do arco seno de x? Linha. Qual é a derivada desse negócio? É 1 sobre raiz de 1 menos x quadrado. Essa é a derivada do arco seno. Tá? Essa sua primeira pergunta é isso. Ó, não afeta nada, porque quando eu derivo fica 1 sobre raiz de 1 menos o que está lá dentro ao quadrado. O que está lá dentro é cosseno, então ficou 1 sobre raiz de 1 menos o que está dentro ao quadrado, vezes a derivada do que está lá dentro, né? Então vezes a derivada de cosseno. Né? A derivada de cosseno é menos seno. Aí fica menos seno em cima e raiz de seno ao quadrado embaixo. Né? Raiz de alguma coisa ao quadrado é o módulo dela.
tá? O menos já acompanhava esse cara, então ficou menos seno de x sobre x, né? Isso aqui, na verdade, ele vai ser menos 1 se seno de x for maior ou igual que zero, tá? E vai ser 1 se seno de x for menor que zero. E aí você consegue determinar aqui dentro daquele intervalo, né? Porque quando você tá ali no seno, ele bijeção, você está nesse intervalo aqui, ó, menos π sobre 2 até π sobre 2 fechado. Então o seno vai ser negativo, né? Nessa parte aqui, de menos π sobre 2 até zero, tá? Vai ser negativo aqui, ó. E acho que não está saindo na gravação isso aqui. Deixa eu trazer para cá um pouquinho. Tá? Eu tenho aqui, ó, tenho menos seno de x sobre módulo de seno de x. Isso aqui é menos 1 se seno de x é maior ou igual que zero, e é 1 se o x for menor que zero. Porque isso que tá trocado, né? É menos isso dividido por isso, se seno de x for menor que zero. Agora, quando que o seno de x é maior ou igual que zero nesse intervalo? É quando você está de zero até π sobre 2. E quando que ele é menor que zero? É quando você está fechado em menos π sobre 2, aberto em zero. Então, na verdade, essa derivada aqui, ó, ela é uma função por chaves, né? Tá vendo aqui, ó? Ela é menos 1 de 0 até π sobre 2 e 1 de menos π sobre 2 aberto em zero. Respondi a sua pergunta, meu querido? Professor, uma dúvida. Pode tirar a Por que dúvida. o exemplo 11, por que o cosseno que está embaixo no denominador, ele virou seno? Então, por causa dessa identidade trigonométrica aqui, ó. Ó, seno de x ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x é 1. Então, se eu fizer 1 menos cosseno ao quadrado de x, tá vendo aqui, ó? 1 menos cosseno ao quadrado de x, o que eu tenho? Eu tenho seno. Pegou? Ok? Ok. Ok, deixa eu dar um pulo lá no chat então, rapidinho. Tá, nada no chat, mais verbal mesmo. Bom, espero que a primeira pessoa que me questionou tenha entendido agora, que eu repeti o processo todinho aqui. Tá? Mas eu posso repetir quantas vezes for necessário, não tem problema não. Aplicações da derivada. Né? Segunda parte da nossa aula de hoje. Né? A gente vai atacar agora aquela ideia de que o pessoal pergunta sempre quando ensina limite. Quem tem um pouco mais de conhecimento de limite vai perguntar: posso usar o L'Hopital? E eu sempre vou responder: pode, desde que você saiba aplicar o L'Hopital. Que o L'Hopital não é uma fórmula mágica que serve para tudo que é coisa. O L'Hopital tem hipóteses, tá? Que tem que ser observado. Então, a regra de L'Hopital vai permitir que a gente calcule limite de formas indeterminadas usando derivadas. Quer dizer, a gente tem umas formas indeterminadas do tipo 0 sobre 0 ou mais ou menos infinito sobre mais ou menos infinito. Tá? Então, o teorema de L'Hopital é esse aqui, ó. Sejam f e g diferenciáveis, com g' diferente de zero. Né? Não precisa ser diferente de zero em todo lugar, mas próximo do x0. Então, a gente tem algumas hipóteses. A gente tem que o limite de f de x vai para zero quando x vai para x0, e o limite de g de x quando x vai para zero vai para zero. Próximo de zero ele não é zero, mas quando ele vai para x0 ele vai para zero. Ou vai para mais ou menos infinito. Tá? Zero ou mais ou menos infinito. Nesse caso, você tem que o limite do quociente, tá, é o limite do quociente das derivadas. Olha isso aqui. Então, se eu quero calcular esse limite aqui, indo para zero, né, repara que ele não é um caso de substituição direta. Tá? Ele tem um problema quando x vai para x0,
tanto g quanto a f vão para zero. Então, uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Ou uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito, menos infinito sobre menos infinito. Nesse caso, se as funções forem deriváveis, né, esse limite vai para o mesmo lugar que esse aqui. Eu troco a f pela derivada e troco a g pela derivada. Tá? Vamos ver o exemplo 12 aqui. Ó. O que eu tenho aqui? Eu tenho o limite de x indo para 1 do logaritmo sobre x menos 1. Então vamos ver se eu consigo aplicar L'Hopital. Né? Quando x vai para 1, o logaritmo de x vai para 0. E quando x vai para 1, x menos 1 vai para 0. Então eu realmente tenho uma determinação, tá? Né? Tenho uma determinação do tipo 0 sobre 0. Isso me permite aplicar L'Hopital, porque logaritmo de x é derivável e x menos 1 é derivável. Então, derivada do logaritmo é 1 sobre x, e derivada do x menos 1 é 1. Então, fica limite de x indo para 1 de 1 sobre x sobre 1, que é o limite de 1 sobre x com x indo para 1. Esse limite é tranquilão de fazer, ele vale 1. Tá? Então, eu consigo fazer esse limite pela regra de L'Hopital aqui. Ó. Tá? E a regra de L'Hopital pode ser usada quantas vezes for necessária. Esse aqui é um outro exemplo interessante. Né? Deixa eu riscar esse aqui. Eu tenho aqui, ó, quero saber o limite de x indo para infinito. Ah, tá, e outra coisa, o enunciado fala x indo para x0, mas o L'Hopital também vale para x indo para infinito. X indo para infinito, e elevado a x sobre x quadrado. Pô, quando o x vai para infinito, o elevado a x vai para infinito. E o x quadrado vai para infinito também. Então, por L'Hopital, eu posso derivar em cima e embaixo e manter o limite. Então, fica desse jeito e fica elevado a x sobre 2x, x indo para infinito. Tá? Posso aplicar L'Hopital de novo, tá? Porque de novo isso aqui está indo para mais infinito e esse aqui está indo para mais infinito. L'Hopital de novo, vou ficar com limite de x indo para infinito e elevado a x sobre 2. Agora aqui não tem mais o que fazer, esse limite não vai existir. Porque quando o x vai para infinito, o elevado a x vai para infinito e o x e o embaixo fica parado no 2. Então isso aqui vai para infinito. Então eu consigo dizer que esse limite é infinito. De novo, né, quando a gente trata de limite dando infinito, a gente sabe que esse limite não existe, mas eu sei o comportamento que ele está descrevendo. Tá? E vamos ver aqui um exemplo de uma regra de L'Hopital mal feita. Tá? Vamos lá, o limite de x indo para π pela esquerda, de seno de x, 1 menos cosseno de x. Se eu derivar em cima, né, derivada de seno, 1 menos cosseno. Então fica o seguinte, fica limite de x indo para π pela esquerda, né, derivada de seno é cosseno, e derivada de 1 menos cosseno vai ficar 0, menos derivada de cosseno é menos seno de x. Então fica só seno. Então fica x indo para π pela esquerda de cosseno sobre seno. Né? Quando o x vai para π pela esquerda, o cosseno vai para menos 1 e o seno vai para 0. Né? 0 pela direita. Então fica menos 1 sobre 0. Esse comportamento aqui é um comportamento que vai para menos infinito. Tá? Então quando o x vai para π pela esquerda, né, o seno vai para 0 pela direita, né, por valores positivos. Tá? E aí, essa expressão vai para menos infinito. Só que está dizendo aqui já que é incorreto. Né? Está dizendo aqui que é incorreto. Por que está dizendo que é incorreto? Gente, eu não verifiquei que é um caso de que o L'Hopital se aplica. Eu nem verifiquei, eu saí aplicando o L'Hopital que nem um doido. Mas o L'Hopital diz, se for 0 sobre 0, se for infinito sobre infinito, ou menos infinito sobre menos infinito. Nessas condições, eu aplico o L'Hopital, mas do nada aplicar o L'Hopital dá ruim. Repara porque, ó, limite de seno de x, 1 menos cosseno de x, quando o x vai para π, né, a parte de cima vai para π, e aqui embaixo vai para π também, não tem nenhum problema, não vai para 0. Então fica 0, né, aqui vai em cima vai para 0, mas embaixo não vai para 0. Então em cima fica 0, e embaixo fica 1 menos 1. Então fica 0 sobre 2, que é 0, e não infinito.
tá? O limite é esse, é zero, tá? Por Ô, isso que professor, o L'Hopital só é para ser aplicado nesses casos de indeterminação? sim, somente. Ele não funciona se não for um caso de indeterminação. Beleza. Aqui está o exemplo. Você não pode sair aplicando o L'Hopital. Você primeiro tem que testar se você está com uma indeterminação. Porque se você não tiver com uma indeterminação, o L'Hopital vai estragar tudo, né? E como foi o que aconteceu com o exemplo 14, o L'Hopital estragou tudo, tá? E se numa questão, o senhor pedir para usar a regra do L'Hopital e o L'Hopital não se aplicar, faz o limite da forma trivial Não, mesmo? se eu falo Ou não? assim, se eu falo aqui, ó, se fosse assim, ó, resolva usando o L'Hopital, e você vê que o L'Hopital se aplica, não se aplica, você tem que escrever, não é possível resolver essa questão. A resposta correta é essa. Beleza. É um erro, seria uma questão proposta de forma errada. Seria um erro do proponente da questão, no caso eu, entendeu? Mas se você está dominando o Beleza. conceito, você ia escrever, não é possível. Não é possível resolver essa questão porque essa função que está relacionada não é uma função para a qual a regra de L'Hopital se aplica. Tá? Então, se alguém mandar você fazer alguma coisa que não se aplica, não dá. Se eu falo calcule a derivada, né? Aí você tem que calcular a derivada. Aí você vai ver se dá para usar L'Hopital ou não. E aí, se não der para usar L'Hopital, tu vai ter que fazer de outro jeito. Então, por isso que sempre tem que tomar cuidado com o enunciado do exercício. Se o exercício está dizendo resolva, você tem que resolver. Ou dizer que não tem solução, caso isso aconteça, né? Agora, se o exercício fala resolva usando, né, tal coisa, você tem que usar tal coisa ou dizer que tal coisa não se aplica. Entendeu? Se você vê que tal coisa não se aplica, você fala, esse exercício não pode ser feito usando tal coisa. E pode parar por aí. Né? Mas, de fato, é um erro de quem propôs o exercício. Tá? A gente vai ver agora que o L'Hopital pode ser meio que flexibilizado para outros tipos de indeterminação. Tá? Vamos dar um check nisso aí. Professor, Oi, uma pode falar. curiosidade. O L'Hopital pode ser usado para algo como tipo infinito sobre menos infinito ou menos infinito sobre infinito? Acho que não, cara. Só mais, menos, menos. Deixa eu ver. Menos infinito. Se eu posso usar para L'Hopital. Eu acho que não. Eu não tenho muita certeza, mas eu acho que não. Tem que ser mais, menos, menos. Né? Aqui está mais ou menos, mais ou menos. E. E eu tenho que verificar isso aí. Não, pode misturar o sinal. Pode misturar o sinal. Pode misturar o sinal. Pode, porque o que acontece quando é mais ou menos infinito? Vou te falar por como que você sai dessa situação para essa, né? Quando você tem limite, né, a f de x sobre g de x, tá certo? Ele está indo para isso aqui você consegue ver como sendo também 1 sobre f de x, né? 1 sobre g de x. É igual, tá? Esse limite aqui, ó, x indo, sei lá, para x0. Tá? Deixa eu botar num outro lugar. Né? O L'Hopital diz isso aqui. Então, ó, limite, deixa eu só admitir uma pessoa aqui rapidinho. Pode ser mais e menos. Pode ser, eu vou te explicar por quê. Ó. Você tem aqui f de x, g de x, x indo para x0. Digamos que esse cara, né? Digamos que esse de cima vai para mais infinito e esse de baixo vai para menos infinito. Eu posso enxergar esse quociente aqui um pouco diferente. Eu posso enxergar esse quociente como sendo limite x indo para x0. Aqui embaixo vai ficar 1 sobre f de x.
e aqui em cima fica 1 sobre g de x. O que está acontecendo agora? Né? Esse aqui vai para zero e esse aqui vai para zero. Né? E aí eu faço aqui, aí eu uso o L'Hopital aqui, ó. Né? E aí eu vou chegar nessa situação aqui. Que quando eu fizer isso, se eu não me engano, fica... vai ficar como? Pera aí. Aqui essa derivada vai ficar derivada de cima vezes o de baixo. Deixa eu ver isso aqui. Derivada de cima vezes o de baixo, zero. Aqui em cima fica menos g de x sobre g ao quadrado de x. E aqui fica menos f de x sobre f ao quadrado de x. Peraí, seria a derivada de 1 sobre a derivada de 1 sobre a derivada de x. F', F'. Mas aí o que fica aqui? Ó? Espera só um pouquinho. Já isso aqui. Aí fica G', F'. Esse sobe. Deixa eu só ver isso aqui rapidinho. Aí fica F ao quadrado. Não, tá fora. Eu tava tentando deduzir, cara. Porque quando vai para infinito, né? Essas parcelas vão a zero. E aí, eu acho que eu separei errado, cara. Eu tenho que separar esse quociente, né, de forma que um vai para zero, o outro vai para zero, né? E aí usar L'Hopital. Mas eu acho que você pode usar com sinais diferentes, sim. Agora eu estou tentando ver como é que eu saio como é que eu uso o que eu sei para zero para mais ou menos infinito. Mas eu acho que você pode usar para indeterminação com sinal trocado. Uma boa pergunta. Porque quando isso aqui vai para mais infinito, o inverso dele vai para zero. E esse cara aqui, né, esse aqui estaria indo para zero. Ah, tá. É mais fácil que eu fiz um furdunço, cara. Tá. Você vai ver assim, ó. Você vai ver f de x sobre g de x. Aí vai ficar como? Vai ficar f de x vezes 1 sobre g de x. Então, quando o g de x vai para menos infinito, isso aqui vai para zero. Né? Agora eu tenho que ver isso aqui, quando isso aqui vai para mais infinito, como é que eu ajeito isso aqui para ir para zero? Eu teria que fazer aquela mesma jogada. Eu a princípio estou tentando deduzir, mas não estou conseguindo não. Eu vou ficar... eu acho que vale. Né? Mas eu não tenho aqui nenhum contra-exemplo indicando uma falsidade disso. Né? E nem indicando... não estou nem conseguindo adaptar a veracidade desse para esse aqui. Vamos ver se o resto do roteiro me dá um indício disso. Tá? Mas assim, a princípio eu acho que vale. Se você puder, se uma vai para mais infinito e outra vai para menos, eu acho que você consegue. Né? Vou deixar em stand-by enquanto o processador vai processando. Mas esse aqui, quando vai para infinito, esse aqui vai para zero. A parte de baixo vai para zero, a parte de cima não está indo para zero. Né? Eu teria que fazer uma manipulaçãozinha. Bom, a princípio sim, vamos olhar o resto do roteiro, que eu vou ver se aparece alguma coisa dizendo que sim, se não eu volto lá. Até porque, veja bem, eu acho que é sim. Né? A regra de L'Hopital ela se estende para outras indeterminações. Né? Então a gente, a princípio, a ideia é tentar você adaptar outras indeterminações para chegar em infinito sobre infinito, em zero sobre zero ou infinito sobre infinito. Né? Então, ó qual é a ideia. Né? Por exemplo, produtos indeterminados do tipo zero vezes mais ou menos infinito. Né? Então, a gente vai trabalhar dessa forma.
a gente vai escrever como um quociente, né? Por exemplo, f vezes g é f 1 sobre g, né? Ou então f vezes g é g vezes 1 sobre f. Era o que eu estava tentando fazer ali, né? Naquele momento. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Eu tenho x indo para zero, tá? E aí eu tenho x vezes o logaritmo de x, né? Esse aqui vai para zero e esse aqui vai para menos infinito. Tá? Então eu tenho uma determinação do tipo zero vezes menos infinito. Só que aí eu vou fazer uma montagem diferente para esse cara. Eu vou fazer, em vez de ser x vezes o logaritmo de x, eu vou fazer logaritmo de x, tá? 1 sobre x. Então quando o x vai para zero, né? Então, ó, o logaritmo aqui, ó, esse logaritmo, vai para menos infinito, tá vendo? Quando o x vai para zero. E esse cara aqui, quando o x vai para zero, vai para mais infinito. Então vale L'Hopital quando vai para menos e mais infinito. Entendeu? Aqui esse exemplo está dizendo que a gente pode fazer. Né? Eu teria que fazer uma... Para eu demonstrar isso, eu teria que fazer uma pequena adaptação. Mas aqui esse exemplo me diz que vale. Né? Então aqui eu tenho um L'Hopital onde a parte de cima vai para menos infinito, tá certo? E a parte de baixo vai para mais infinito. Então eu posso aplicar L'Hopital aqui, tá? Aplicando L'Hopital, eu vou ter 1 sobre x na parte de cima e embaixo eu vou ter menos 1 sobre x quadrado, que é a derivada de 1 sobre x, né? Que vai ficar o quê? Esse x quadrado vai subir, né? E vai ficar assim, vai ficar x quadrado sobre x, né, vezes menos 1, que é esse menos 1 que está aqui embaixo. Né? Então, corta com a potência, fica limite de x indo para zero pela direita de menos x, que é zero. Então, eu respondi a sua pergunta, meu querido. Vale com sinal trocado, sim. Tá? Vale com sinal trocado, sim. Pode Né? repetir essa última parte aí? Esse menos 1 sobre... Menos 1 Ah, vezes sim. x ao quadrado sobre x? Vou fazer para você aqui o seguinte, ó. Eu tenho 1 sobre x, né, dividido por menos 1 sobre x quadrado. Tá? Então, quando eu divido por uma fração, eu multiplico pelo inverso dela. Né? Então, isso aqui é x ao quadrado menos 1 vezes 1 sobre x. Tá? Dividir por uma fração é multiplicar pelo inverso dela. Tá? Agora eu estava pertão aqui, estava saindo num close gigantesco. Eu vou voltar para trás um pouquinho. Então ficou assim, ficou esse quociente aqui, ó. Ficou x quadrado dividido por menos 1 vezes 1 sobre x. Então esse cortou com esse, ficou x menos x, né? Porque esse menos pode subir aqui, ó. Tá? Então é isso que você tem que levar em consideração, ó. Uma fração, né? Quando você tem a sobre b dividido por c sobre d, você na verdade tem d vezes c que multiplica a sobre b. Tá? E aí fica dA sobre CB. É o que eu fiz aqui. E aí ficou igual a zero. Ok. Aí tem uma pergunta aqui no roteiro. Ó, e se tivéssemos escolhido escrever x logaritmo de x como sendo x em cima e 1 sobre o logaritmo embaixo? Né? A gente ainda teria uma determinação. Né? O que estava acontecendo? Ainda teria uma determinação do tipo 0 sobre 0. Tá? E aí eu posso aplicar L'Hopital. O problema é que aplicar L'Hopital nessa expressão é diferente dessa aqui. Ó. Essa você some com o logaritmo e fica com funções racionais. Essa aqui vai aparecer um logaritmo mais complicado. Tá? Escolher essa opção não dá certo, porque a expressão fica mais complicada. E vai aparecer lá embaixo, sei lá, um negócio x, logaritmo de x, aí fica mais complicado. Logaritmo ao quadrado, por causa que ele está na parte de baixo, cara, não dá certo. Tá? Então, quando você converte aqui, ó, uma expressão do tipo 0 vezes mais ou menos infinito, quando você converte num quociente
0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, quando você faz essa conversão, tá? Você tem que tomar cuidado, que você tem duas opções para fazer essa conversão, e se uma não for boa, você pode tentar a outra. E é o que essa observação está falando para a gente. Bora ver outra. Aqui, ó. Tá. Aqui, ó. Exemplo 16. Limite de x indo para infinito de x vezes seno de 1 sobre x. Então, quando o x vai para infinito, o x vai para infinito. E quando o seno de 1 sobre x e o x vai para infinito, vai para zero. Então, é infinito vezes zero. Né? Então, o que eu posso fazer é que eu acho que eu vou colocar 1 sobre x ali embaixo. Né? Fazer o limite, isso aqui é o limite de 1 sobre h. Ah, tá. Aqui ele usou uma outra tática. Ele trocou. Quando o x vai para infinito, o 1 sobre x vai para zero. E aí ele trocou o x por 1 sobre h. Então o limite aqui é h. H indo para zero pela direita, 1 sobre h seno de h. Agora 1 sobre h seno de h, né, não é x indo para zero mais, é h indo para zero. Deixa eu botar só aqui essa tensão aqui, ó. Isso aqui é o limite fundamental, tá? Então a gente conseguiu sair dessa jogada sem usar L'Hopital, em algumas situações, tá? Mas poderia usar também. O problema aqui de você usar L'Hopital, né? Eu não colocaria o seno para baixo, se eu fosse tentar adaptar para fazer L'Hopital. Eu colocaria o x para baixo. Tá? Então aqui é um exemplo de que você pode evitar o L'Hopital aqui, usar só um limite fundamental. Vamos ver aqui as diferenças, infinito menos infinito. Tá? Então, nesse caso a gente tem que dar uma manipulada para tentar sair aí dessa situação. Né? Não tem um padrão para isso. Ó. Veja bem, ó, limite de x indo para π sobre 2, tá vendo aqui pela esquerda, de secante menos tangente, né? Tá bom, já sei que vai ter uma aula depois. Secante menos tangente. Então, quando vai para π sobre 2 pela esquerda, a secante vai para infinito e a tangente vai para infinito também. Então, fica infinito menos infinito, né? Então, o que a gente pode fazer aqui, né? A gente pode desmembrar essas funções trigonométricas. O secante fica 1 sobre cosseno e a tangente fica seno sobre cosseno. Então ficou aqui 1 menos seno sobre cosseno. Então quando o x vai para π sobre 2 pela esquerda, né, essa parte de cima está indo para zero e essa parte de baixo está indo para zero também. Então eu tenho um 0 sobre 0. Aqui eu posso usar L'Hopital. Né? Deixa eu só trocar essa cor aqui, que eu uso a cor azul. Professor, botou aqui, derivou a tangente, no caso? Não, não derivei ainda, eu só desmembrei ela. Ah, tá, só É porque secante é 1 sobre cosseno e tangente é seno sobre cosseno. E eu só desmembrei. E aí aí cheguei aqui na seguinte situação. Ficou uma função que vai para zero por cima sobre uma que vai para zero por baixo. Aqui eu estou em condições de usar L'Hopital. Aí eu vou aplicar L'Hopital agora. Então derivada disso aqui, ó, é zero menos derivada de seno é cosseno, então fica menos cosseno, e embaixo derivada de cosseno é menos seno, não é? Aqui faltou um menos, tá? Não vai fazer diferença porque vai para zero, tá? Aqui embaixo vai para menos 1 e aqui vai para zero. Mas aqui é menos, né? Derivada de cosseno é menos seno. Pô, tá cheio de probleminhas isso aqui. Aqui tem um menos. Ok. Potências indeterminadas, ó. Outros tipos de indeterminação. 0 elevado a zero, infinito elevado a zero e 1 elevado a infinito. Né? Nesses casos, né, a gente vai ter que usar um truque com logaritmo e aplicar a regra de L'Hopital com um logaritmo. Tá?
Vamos ver o exemplo 18 aqui, ó. Limite de x indo para zero pela direita de x elevado a x. Olha isso aqui. Então está indo para zero e para zero. É zero elevado a zero. Então vamos tomar o logaritmo dessa expressão y aqui. O limite do logaritmo de y. Não vou fazer o limite disso aqui. Vou fazer o limite do logaritmo disso. O limite do logaritmo disso vai ser o limite do logaritmo de x sobre x. Por que eu estou usando esse logaritmo aqui? Porque o logaritmo tem uma propriedade que faz o expoente sair multiplicando. Então, vai sair multiplicando. Então, vai ficar limite de x indo para zero pela direita de x vezes o logaritmo de x. E aqui eu tenho o x indo para zero, tá? E o logaritmo indo para menos infinito. Então, isso aqui é uma expressão indeterminada. Eu vou manter o logaritmo lá em cima, tá? E vou deixar o quociente embaixo. Né? Então, quando o x é para zero pela direita, esse cara vai para menos infinito em cima e esse cara vai para mais infinito embaixo. Aí sim eu posso aplicar L'Hopital. Aplicando L'Hopital, eu fico com 1 sobre x dividido por menos 1 sobre x quadrado. A gente já sabe que isso aqui vai trocar de lugar, né? Vai ficar x quadrado, né? Menos 1, então fica limite de menos x quando x vai para zero, que é zero. Então, o limite do logaritmo disso é zero. Tá? Mas como o logaritmo é uma função contínua, né? O que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho aqui o limite. Né? Eu poderia fazer assim também. Vou fazer de outro jeito. Vou retornar com a exponencial. Né? Então, o limite de y, né, vai ser o limite de e elevado ao logaritmo. Como e é uma função contínua, é a mesma coisa que e elevado a esse limite. Esse limite eu já falei que dá 1. Né? Então, vai ficar e elevado a zero, que é 1. Uma outra possibilidade, né, é eu usar isso aqui, deixa eu ver, o logaritmo, trocar o logaritmo com limite, mas não vai dar certo, tá certo, é isso mesmo, tem que aplicar o exponencial. É isso mesmo, é a continuidade, vamos usar a continuidade tanto da exponencial quanto do logaritmo. Então, o limite de y, o que é? É o limite de e elevado ao logaritmo de y, né? Porque o que o e faz, o logaritmo desfaz. Então, como eu calculei o limite do logaritmo, é só exponenciar ele para encontrar a resposta. Então, está aqui, o limite original é 1. Tá? Ok. E com isso, a gente tem o segundo limite fundamental aqui, para fazer. Né? Por esse mesmo método, parecido com esse. Ó. O limite de x indo para infinito de 1 mais 1 sobre x elevado a x é o próprio e. Vamos fazer isso usando o L'Hopital. Chamar isso aqui de y. Né? Então eu tenho o quê? Quando o x vai para infinito, essa parte vai para 1 e essa parte vai para infinito. Então tem esse tipo de expressão. Vamos aplicar o logaritmo aqui para poder baixar esse expoente. Então fica, tomando o logaritmo dessa expressão aqui e calculando o limite do logaritmo disso, a gente fica dessa forma, limite de x indo para o infinito do logaritmo de y, que é o logaritmo de 1 mais 1 sobre x elevado a x. Esse x, ele vai descer, né, pela propriedade de logaritmo, vai descer aqui para fora. Azul. Aqui, ó, vai descer aqui, para cá. Então ficou limite de x indo para infinito de x, logaritmo de 1 mais 1 sobre x. Esse aqui vai para mais infinito e esse aqui vai para zero. Né? E aí eu vou ajuntar o quê? Vou deixar o logaritmo em cima e botar 1 sobre x embaixo. Então, mas por que a equação que está entre parênteses está indo para zero? Pode ser tipo 1 sobre x, que está tendendo ao infinito, o x... zero. o x... Ó, o x está indo para infinito. Ó, o x está indo para infinito. Essa expressão aqui, então esse 1 sobre x vai para zero. Então essa expressão vai para 1. Essa aqui vai para 1. 1 mais 1 sobre x vai para 1. Ó, o x vai para infinito. Isso quer dizer que 1 sobre x vai para zero. Isso quer dizer que 1 mais 1 sobre x vai para 1. E o logaritmo de 1 é zero. E o logaritmo de 1 é zero. Entendi agora. Tá? Me dá um minutinho que eu cometi uma vacilada que eu não botei o carregador aqui. Eu vou botar
botar o carregador no meu laptop antes que a bateria acabe. Vou aqui interromper um pouquinho a gravação, é rapidinho. Ok, estamos de volta, já com o problema resolvido. Então aqui ficou uma situação de infinito vezes zero. O x vai para infinito, então o x vai para infinito. O 1 sobre x vai para zero, 1 mais 1 sobre x vai para 1 e o logaritmo de 1 é zero. Então ficou dessa forma. E aí o que eu vou fazer? Eu vou manter o logaritmo em cima, tá? E vou passar esse x para baixo, para ficar, para eu enxergar esse limite aqui como sendo um limite 0 sobre 0. Né? Quando é um limite 0 sobre 0, eu posso usar L'Hopital. Usando o L'Hopital, eu vou ter essa expressão aqui, ó, 1 sobre 1 mais 1 sobre x, vezes a derivada do que está aqui dentro, que é menos 1 sobre x quadrado, dividido por menos 1 sobre x quadrado. Então esse cara vai cortar com esse, e eu vou ficar com esse limite aqui, ó, limite de 1 sobre 1 mais 1 sobre x, quando o x vai para infinito. Bom, quando o x vai para infinito, essa parte vai para zero. Então fica 1 sobre 1, 1 sobre 1 é 1. Então o limite foi para 1. Então o limite do logaritmo dessa expressão foi para 1. Tá? Então vamos retornar para o limite de y usando exponencial. Então o limite de e elevado ao logaritmo de y, né, que é o limite de y, é o limite de e elevado ao logaritmo de y. Né? O que o e faz, o logaritmo de x faz. Então isso aqui fica uma igualdade. Só que o e é contínuo. Né? Então o limite entra dentro do argumento aqui, ele entra no argumento da função exponencial. Então ficou e elevado ao limite de logaritmo de y. Bom, isso aqui é 1. Então isso aqui dá e. Esse é o segundo limite fundamental. Tá? O segundo limite fundamental, ele fala que esse limite dá o número e. Tá? Vamos lá, por exemplo, 19. Last one. Situação é essa, x elevado a 1 sobre x, quando o x vai para infinito. Né? Então a base vai para infinito e o expoente vai para zero. Isso aqui é uma indeterminação. Né? Que eu vou tentar transformar em alguma indeterminação clássica. E a ideia é usar logaritmo de novo, porque o logaritmo vai jogar esse zero para baixo. Né? Então vamos tomar o logaritmo aqui, ó, dessa expressão. Fica limite de x para infinito do logaritmo de 1 sobre x. O 1 sobre x sai, então fica 1 sobre x vezes o logaritmo de x. Quando o x vai para infinito, esse bichão aqui vai para zero e esse vai para mais infinito. Então eu tenho 0 vezes infinito. Né? Eu vou manter o logaritmo em cima, porque se o logaritmo for para baixo ele fica mais complicado. Então fica logaritmo em cima sobre x embaixo. Quando o x vai para infinito, esse cara vai para infinito e esse cara vai para infinito também. Então estou em infinito sobre infinito. Posso usar L'Hopital. L'Hopital vai me mandar isso aqui para 1 sobre x sobre x. 1 sobre x sobre 1, que é 1 sobre x. Quando o x vai para infinito, isso aqui vai para zero. Tá? Então isso aqui é zero. Então para retornar para o limite original, eu passo a exponencial. Então o limite de y é o limite de e elevado ao log de y, que é e elevado ao limite de log de y, x indo para infinito. Isso aqui já vimos que vai para zero, então isso aqui vai para e elevado a zero, que é 1. Tá? Então essas são as jogadas. Sempre que você tem aí indeterminações desse tipo, né, com expoente, né, vamos voltar lá para o comecinho da aula. Aqui, ó, toda indeterminação com expoente, você vai usar o logaritmo para resolver, para tentar aplicar L'Hopital, e depois a exponencial, por conta de que o y é a mesma coisa que e elevado ao logaritmo de y. Só que o logaritmo tem uma propriedade muito interessante de jogar o expoente para baixo, né, permitindo que essas expressões sejam transformadas em expressões desse tipo ou desse tipo aqui. Né? Mais. E me perguntaram se podia fazer mais com menos, menos com mais. Pode. Tá? Pode fazer com sinal trocado. Então, L'Hopital se aplica em todas essas situações. Se bem que essas duas aqui são iguais, tá bom? Você vai para menos infinito em cima e menos infinito embaixo, é a mesma coisa que vai para mais. E essa também.
tá? Então essas duas expressões são equivalentes a essas também. Então a ideia de quando você tem indeterminações desse tipo é você transformar numa que permita que use L'Hopital, tá bom? Salvando aqui. Vou dar um pause na gravação e depois a gente vê se tem mais alguma coisa para fazer. Ok, estamos de volta. Bom, é isso aí. Essa foi a aula, né? Gravada. Espero que a pessoa tenha entendido. A gente resolveu algumas dúvidas também. E um bom trabalho para vocês. Muito obrigado por terem ficado até agora e uma boa noite.